Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Ilana, trabalho com terapias energéticas e criei esse espaço para compartilhar com vocês as ferramentas que eu utilizo no meu processo de despertar de consciência e no meu processo de curas emocionais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, já comenta, compartilha tudo isso que você sabe que vai ajudar a mensagem a chegar a mais pessoas. E bora pro vídeo de hoje. Você é aquela pessoa que se sente uma fraude, um impostor ou uma impostora? Se você se sente assim, bem provavelmente, pode ser que você realmente seja. Calma, não saia do vídeo. Eu acho que vai permanecer nesse vídeo hoje só assim as pessoas fortes que querem realmente subir para um outro nível de consciência. Então calma que eu vou explicar tudo. Esse tapa, ele veio assim na minha cara uns anos atrás e eu fiquei meio derrubada assim, mas foi importantíssimo para eu dar um salto na minha vida. O que acontece é que a gente performa quem a gente gostaria de ser e não quem a gente realmente é. Está muito ligado com as nossas feridas emocionais, né? Com esse amor condicionado que a gente recebe na infância, onde a gente só se sente amado se a gente se comporta de determinada forma, se a gente é de determinada forma. Então a gente cresce nos moldando para caber em lugares que não nos cabe. Então, o que eu falo que você é realmente uma fraude? Vou dar um exemplo. Eu, sempre que ia receber visita, arrumava minha casa assim, impecável. Mas quando eu tava sozinha, eu não me importava de ficar assim num ambiente zoneado. Eu até me importava, mas é como se eu não merecesse um ambiente organizado só pra mim, né? Eu oferecia para as outras pessoas aquilo que eu não oferecia nem pra mim mesma. Né? É igual a pessoa que se arruma toda para sair, mas quando tá sozinha fica toda desleixada. A gente não se sente merecedora do melhor. Isso está muito ligado com a ferida da rejeição, ferida da humilhação. Depois eu vou trazer um outro vídeo falando só das 5 feridas, né? Segundo Lise Bourbeau, mas isso vai ser tema para outro vídeo. E aí, com as outras pessoas, você é uma pessoa super pra cima, alegre, dá bons conselhos. Mas quando você tá sozinha, você é uma pessoa insegura, exausta, cansada, com pensamentos muito sabotadores. Então, quando eu falo que você realmente é uma fraude, nesse sentido de você está performando um eu que não é verdadeiro. E pra gente sair desse estado, a gente tem que começar a despir umas camadas. Quando a gente começa esse processo de autodescoberta, né, autoconhecimento, não é um lugar de, eu tenho que descobrir quem eu sou. Não é por aí. É a gente se desfazer de quem a gente não é. Por exemplo, eu cresci achando que eu não gostava de esportes, porque na infância eu era meio lenta, sempre fui uma criança gordinha, e eu era a última a ser escolhida, então eu criei esse bloqueio, né, essa crença limitante de que eu era ruim nos esportes, que eu não gostava de esportes. Até crescer e falar, poxa, esse pensamento realmente é meu, né, realmente eu não gosto, ou é algo que implantaram na minha cabeça e eu comprei esse reggae. Fui e comecei a praticar esportes e hoje, assim, é uma parte extremamente prazerosa da minha vida, essencial, inclusive, para minha saúde mental e física, não me vejo sem. Então foi algo que, quando eu parei para pensar, não, essa não sou eu. Né? Esse eu aí não existe mais. Inclusive, perdi 30 quilos, né, depois que eu comecei os meus processos de curas emocionais. Né? A mesma dieta e os mesmos exercícios que eu fazia há anos atrás e não surtia muito efeito. Depois que eu comecei a cura das feridas emocionais, meu corpo respondeu. Depois vai ter um vídeo sobre isso, né? Falando como que eu perdi 30 quilos depois que eu comecei o meu processo de cura da ferida da humilhação. Aí comentem aqui pra mim se vocês querem esse tema de vídeo, depois eu trago pra vocês. Então, é você se questionar se isso que você pensa de você, né? É realmente você que pensa? Ou é algo que implantaram na sua cabeça? Eu não gosto de dançar. Sabe que você não gosta mesmo? Você já tentou na vida adulta? Então, esse processo de despir essas camadas que vão colocando na gente, né? A família coloca, a sociedade coloca, o inconsciente coletivo coloca, e aí a gente vai despindo essas camadas e a gente vai chegando nesse eu, né? No eu sou. Então, se você tá aí se sentindo uma fraude,
É porque, na verdade, você está oferecendo para outras pessoas aquilo que você não oferece para si. Então, comece a oferecer para si o amor que você espera do mundo, né? Se a gente espera um mundo menos violento, o que a gente tem que fazer? Ser menos violento. Né? Se a gente espera um mundo mais amoroso, o que a gente tem que ser? Mais amoroso. É assim que funciona a vida. Eu acho que o meu despertar espiritual, ele começou depois que eu tive meu filho. E teve uma noite que eu lembro, assim, como se fosse hoje. O Cícero, que hoje está com 7 anos, né, meu filho, na época tinha uns 5 meses, mais ou menos, e ele chorava muito, né? Depois a gente foi descobrir o porquê, ele tinha um desconforto lá, mas ele chorava muito, 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 muito. Ele não parava de chorar. É uma criança que vivia com incômodo. E isso ele já estava com 5 meses, assim, 5 meses que eu não dormia. Quem tem filho aí vai entender o nível de exaustão que eu tô relatando aqui. Não é um cansaço, é uma exaustão. É uma sensação de que a gente não vai conseguir nem levantar da cama. E eu tava com ele, ninando ele, é, batendo na barriguinha, né, pra aliviar a dor na barriga. E aí, por dentro, assim, eu tava pedindo socorro. Tipo, meu Deus, alguém me ajuda, alguém vem me socorrer, alguém vem me salvar. Porque eu tava tão exausta que é como se eu precisasse realmente de um resgate. E aí, naquele nível master de exaustão, assim, eu passei na frente do espelho com ele no colo e me olhei profundamente e veio uma voz interna, muito firme, muito direta, mas também muito amorosa, e falou assim: Ilana, ninguém vai vir te salvar. E eu senti uma paz tão profunda que eu não sei explicar. E desde então, minha vida ela mudou completamente. Porque eu acho que adultecer, amadurecer, é a gente entender que ninguém vai vir nos salvar. Né? É a gente pegar o controle da nossa própria vida. É a gente parar de reivindicar, é porque minha mãe isso, meu pai aquilo. Assuma o controle da sua própria vida. Sai dessa criancice. Para de fazer pirraça, tá? Então, assim, esse vídeo vai ser um tapão, mas é um tapão, assim, com muito amor, com muito carinho, né? Veja até o final, porque eu vou trazer ferramentas aí pra te ajudar nesse processo. Então, assim, coloque na sua cabeça que ninguém vai vir te salvar. E essa pessoa que você performa ser para as outras pessoas, ela não existe. Ela não existe. Então, comece a olhar para si. Comece a entender realmente o que você quer da sua vida, quem que você quer se tornar, quais são os seus limites. Porque quando a gente está muito regido pelas nossas feridas emocionais, a gente tenta agradar muito os outros, a gente tem muito medo de crítica. Eu falo isso assim com muita propriedade, inclusive para abrir aqui o canal, para postar os vídeos, e assim, eu tava surtando, eu não, né? Meu ego ferido tava surtando. Eu tava preocupada até com o que minha tia, que eu não vejo há 3 anos, ia pensar de mim de estar gravando vídeo pela internet. Isso é uma coisa completamente sem lógica. Quando a gente está sendo regido pelas nossas feridas, a gente preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar da gente e a gente busca muito essa aprovação externa. Né? A gente não banca as nossas escolhas, os nossos valores. Isso está muito ligado com a ferida do abandono, que é aquela pessoa muito dependente, que precisa muito da aprovação dos outros, que precisa que os outros decidam por ela. Porque quando a gente vira adulto, amadurece, a gente entende que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências dela, tanto boas quanto ruins. Por isso que tem tanta gente aí de 30, 40 anos que ainda acha que fez criança, porque não quer se responsabilizar. Só que quando a gente pega esse domínio da nossa própria vida, a gente colhe muitos frutos. Né? A gente começa a alinhar a nossa vida com o nosso propósito de alma mesmo. A gente entende por que a gente está aqui nessa terra. Começa a ficar claro o que é que você está fazendo aqui. Ilana, não faço a mínima ideia do meu propósito de vida. Pois comece por aí. Comece olhando onde é que você está performando. Onde é que você está implorando por amor. Um amor que você não dá para você mesmo. E começa a fazer por você o que você faz para os outros. Começa a não ficar reivindicando. Ah, que minha mãe deve isso, meu pai deve isso. Ninguém deve nada. Somos adultos. Ninguém nos deve nada.
Eu escutei uma frase uma vez, foi até de um pastor, porque aqui nós vamos assim, de Buda a pastor, a física quântica, a tudo. Aqui nossa espiritualidade ela é ampla. E o pastor falou assim: você deve governar a sua vida. Isso me tocou assim profundamente. Falei, cara, eu quero emagrecer, mas estou terceirizando essa responsabilidade? Como é isso? Eu quero ser uma pessoa mais segura, mas não estou olhando para as minhas feridas emocionais, para os meus traumas de infância? Como que eu vou me tornar essa pessoa segura, essa pessoa com o corpo que eu olho para o espelho e fico satisfeita, se eu não estou fazendo nada? Então, tenha governo da sua própria vida. Esse é o ponto. Carl Jung fala uma frase que eu gosto bastante. Torne o inconsciente consciente, ou ele governará a sua vida e você vai chamar isso de destino. O que isso significa? Às vezes aquilo que você mais tem medo ou mais resiste é algo de potencial dentro de você. Um exemplo, eu era uma pessoa extremamente cética, né? Não acreditava em Deus, achava uma palhaçada, tudo que era relacionado à religião, negava totalmente essa minha parte espiritual. Porque, na verdade, meu propósito de vida estava relacionado com a espiritualidade. Só que eu tinha tanto medo de viver a minha verdade, né? Eu não, né? Meu ego ferido tinha tanto medo de viver essa verdade que eu negava completamente a existência de forças maiores. Então eu passei muito tempo assim na minha vida negando Deus, negando a espiritualidade e negando essa parte minha que depois floresceu de um jeito tão bonito e tá aqui hoje faz parte também desse florescimento. Então comece por aí, observa qual parte de você assim você nega muito. Ou você fala assim, não, isso não é pra mim, eu odeio isso. Sabe, aquilo muito exacerbado. Geralmente onde tem a sombra, tem a luz, né? Carl Jung fala muito disso. Então começa a observar esses aspectos da sua vida que você rejeita muito, que você odeia muito, e dá uma olhadinha pra isso que você vai ver que tem algum potencial aí escondido. Eu gosto muito de utilizar analogia assim da árvore. Eu gosto muito de observar a natureza assim para trazer ensinamentos para minha vida. E aí eu fico vendo assim aquela árvore grandona que cresceu. Se você for olhar para baixo, as raízes dela tá assim enorme também, né? O mesmo tamanho que tá para cima tá para baixo. E isso vale para as nossas sombras, né? O que eu trouxe aí de você olhar para esses aspectos que você nega. Então, quando você olha para esses aspectos da sua personalidade que você não gosta, para essas sombras, você acaba entendendo qual potencial está adormecido ali. O exemplo que eu dei desse meu lado que eu negava Deus e meu propósito de vida estava relacionado a isso. Dá uma observada onde na sua vida isso se encaixa e começa a usar essa analogia da árvore, né? De entender que se você quer crescer e frutificar, você precisa se aprofundar dentro de você mesmo. E não é vendo vídeo só no YouTube que você vai conseguir esse autoconhecimento. Claro que todo o conhecimento que está aqui distribuído ajuda muito, né? Inclusive eu também consumo muitos canais aí que me ajudam, muitos não, alguns poucos, mas que me ajudam muito no meu processo de curas emocionais, a terapia. Só que nada substitui também o silêncio, né? O mergulho interno, o você se observar. Ah, por que eu tô agindo assim? Por que isso me feriu? Por que isso me afetou? Nunca é sobre o outro. Tá? O outro é sempre um espelho da gente. Então, se alguma coisa no outro está te incomodando, é porque tem algo em você que precisa ser trabalhado. Isso também é amadurecer, tá? A gente parar de ficar apontando o dedo pro outro, achando que é sempre o outro que tá errado. É a gente olhar e falar, tá, isso aqui em fulano tá me incomodando, é porque deve existir algo dentro de mim que eu preciso trabalhar. Se a pessoa, ela me irrita muito, talvez eu esteja precisando trabalhar minha paciência. Ou se você está num contexto que as pessoas são agressivas, as pessoas são rudes, dá uma olhadinha pra você, por que você tá traindo esse tipo de situação? Porque às vezes a pessoa é assim, ela xinga todo mundo, mas reclama que o mundo é rude com ela. Então bora assumir essas responsabilidades, bora olhar pra dentro e entender que as sombras, né, esses aspectos ruins também fazem parte. E acolher esses aspectos, integrar isso na nossa personalidade, faz a gente florescer, faz a gente crescer.
E agora eu quero trazer um último pilar, assim, sobre essa questão da gente amadurecer e crescer. Para a gente passar, assim, para um nível acima, né? Vamos colocar assim, na nossa vida, se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir espiritualmente, se a gente quer evoluir profissionalmente, evoluir na maternidade, nós temos que construir uma base muito sólida. Por que que quando um relacionamento termina e a gente fica derrubado, ou quando um trabalho te manda embora e você se afunda na depressão? Porque a gente não é ensinado a construir uma base firme. O que é essa base firme? São virtudes humanas que nós temos que desenvolver. Porque quando o mundo desaba, né, quando aquelas estruturas que a gente acha na nossa vida que está certo, que nunca vai mudar, ela se desfaz, o que sobra são essas virtudes, essa base que está bem estruturada. Vale também a analogia da árvore, né? Dessas estruturas internas bem enraizadas. E o que são as virtudes humanas, né? A paciência, o amor, a compaixão e por aí vai. Então, é a gente ter um outro olhar para a vida. Se você tá num trabalho que você não gosta e você fica resistindo a isso e você fica sofrendo por causa disso, essa não aceitação, esse sofrimento, é porque você ainda não aceitou que ensinamento que você tem que aprender ali. Então é você olhar para as situações da sua vida e pensar o que que a vida quer me mostrar, o que que Deus quer me ensinar com essa situação. Porque a partir do momento que você aprende a lição, sua vida vai para outro lugar. Você só vai subir a escada da evolução quando você começar a aceitar os aprendizados. E nós encarnamos aqui para poder viver as situações através do amor. Enquanto a gente viver através da dor, através da não aceitação, você vai reviver e reviver as mesmas situações. É por isso que você tá assim, gente, eu sempre atraio tal tipo de pessoa na minha vida. Eu sempre atraio tal tipo de relacionamento. Eu tenho o dedo podre. É porque você ainda não parou, olhou e falou, gente, eu tenho que aprender isso aqui nessa situação. Eu tenho que desenvolver essa virtude. Eu fico vendo meu filho, conviver com ele me faz desenvolver muita virtude da paciência. Porque eu não posso ficar gritando com ele, me descontrolando com ele. Ele não tem culpa, ele é uma criança. Então toda vez que eu penso em perder a paciência, eu falo, cara, eu sou mãe dele porque eu preciso desenvolver várias virtudes, né? Porque quando a gente é pai e mãe, a gente tem que desenvolver muitas virtudes, porque a base tem que ser muito sólida, né? Uma base familiar. Mas eu olho e falo, cara, paciência, paciência. E aí eu vivo a situação com ele de um outro lugar. Eu não fico culpando ele. Essa criança insuportável. Não, gente, meu Deus, sabe? Vamos parar de culpar o mundo e começar a olhar pra gente e ver o que a vida quer nos mostrar naquela situação, tá? A cura, ela começa quando a gente para de fugir de nós mesmos. A gente para de fugir das nossas sombras, dos nossos defeitos, das nossas falhas. Quando a gente se perdoa, quando a gente se olha com amor, com carinho. Porque esse negócio de ficar também se culpando, porque eu sou uma pessoa horrível, isso também não ajuda em nada. É você falar, poxa vida, até agora eu fiz um monte de merda, mas a partir de agora eu vou começar a construir a pessoa que eu gostaria de ser. E começa a alinhar a sua vida, as suas atitudes e as suas escolhas para que você construa essa pessoa que você vislumbra, visualiza. Né? Você quer ser uma mulher segura, mas você tá dando corda para embuste, sabe? Não tá colocando seus limites. Você quer ter um corpo melhor, mas você tá comendo um monte de porcaria, não tá tomando água. Então vai alinhando as suas atitudes diárias para essa pessoa que você gostaria de ser e você vai ver como que a coisa anda. É lindo demais. Então, meu convite hoje é isso: acolha todas as suas partes, tanto as boas quanto as ruins, que isso, assim, vai te libertar. Esse foi o vídeo de hoje. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Um beijo!